30 dias sem açúcar. O que acontece nos rins? Isso é o que eu quero falar hoje, e eu sei que parece aquele tipo de vídeo que promete demais, mas não é isso não. Deixa eu começar com o estudo, porque sem o dado fica parecendo achismo meu. O estudo foi no Jornal da Sociedade Americana de Nefrologia. Acompanhou mais de 9.000 adultos, e pessoas que consumiam 2 ou mais bebidas açucaradas por dia tinham risco significativamente maior de desenvolver albuminúria, proteína na urina. Isso não deveria estar lá. Quando aparece, significa que o filtro furou. O açúcar estava corroendo esse filtro por dentro. Só 2 latinhas por dia. Aparecia nos exames. Uma coisa antes de continuar. Eu fui pesquisar isso por causa do meu pai, que recebeu o diagnóstico de doença renal crônica. E a médica dele falou evitar sal e beber água. Só isso. Eu perguntei sobre açúcar e ela falou que não tinha relação direta. Então eu fui pesquisar. Não sei se ela estava errada ou simplificando. Não sei mesmo. Mas o que eu encontrei foi bem diferente do que ela disse. Meu pai ainda toma o remédio dela e ainda come açúcar porque ele não acredita que tem relação. Então talvez eu esteja errado também. Não sei. De qualquer forma, é o que os dados mostram. Quando você para de consumir açúcar, a insulina cai nos primeiros dias. E a insulina tem uma função nos rins que eu não sabia. Ela sinaliza para os rins reterem sódio e água. É uma função separada do controle glicêmico que ela tem no pâncreas. Não espera, a insulina não é produzida nos rins. É produzida no pâncreas, mas age nos rins. É isso. Ela age nos rins mandando eles reterem sódio e água, e quando ela cai, esse sinal some, e os rins soltam tudo de uma vez, e você começa a urinar muito mais que o normal. Muito mesmo. Algumas pessoas perdem 3 ou 4 quilos na primeira. Semana achando que é gordura, mas não é. É fluido inflamatório que o corpo estava retendo para diluir o açúcar no sangue. E eu não tenho certeza se todo esse peso é só fluido ou se parte é mesmo gordura nesses primeiros dias. Acho que é principalmente fluido, mas não tenho certeza absoluta disso. Nessa fase você se sente horrível. Dor de cabeça, névoa no cérebro, estômago bagunçado às vezes, tontura, aquela sensação de estar levemente gripado, mas sem febre. O cérebro foi treinado por anos a rodar em glicose rápida e de repente não tem mais. Os rins jogam eletrólitos fora junto com a água e o corpo fica oscilando. Meu cunhado fez isso ano passado e ficou 3 dias na cama achando que ia morrer. Ele não ia, mas era ruim mesmo. Algumas pessoas desistem nessa semana achando que fizeram algo errado. Não fizeram. Ah, e tem o inchaço nas mãos que eu ia falar mais na frente, mas vou falar agora. Quando você tira o açúcar, o inchaço nas mãos some em alguns dias e as pessoas ficam sem entender. É a inflamação que o açúcar estava sustentando. Não é retenção de água comum. E isso acontece enquanto você ainda está com dor de cabeça e se sentindo péssimo. As duas coisas ao mesmo tempo. Isso me pareceu contraditório quando eu li porque se a inflamação está caindo, por que você está se sentindo pior? Alguém me explicou que são processos separados, mas eu ainda acho um pouco confuso na prática. No fim da primeira semana, os glomérulos começam a relaxar. Os glomérulos são as unidades de filtro dentro dos rins. Existem muitos deles em cada rim. Uns 800 mil, acho. Talvez mais de 1 milhão. Não lembro o número exato agora. O açúcar cria estresse oxidativo nos tecidos, tipo ferrugem comendo metal devagar. E quando você para, o endotélio produz óxido nítrico de novo. Os vasos relaxam, a pressão cede, o inchaço embaixo dos olhos diminui. Isso acontece mais rápido do que as pessoas imaginam. Quando o corpo começa a rodar em cetonas, porque ele troca de combustível depois que o açúcar sai, os rins funcionam diferente. Eles têm preferência por cetonas como combustível. Pelo menos é o que os estudos que eu li sugerem, embora não tenha ficado completamente claro para mim se isso vale para qualquer tipo de cetona ou só para uma específica. Não sei, mas o estresse oxidativo cai mais. O corpo começa a fazer autofagia com mais intensidade, que é o processo de varrer proteínas danificadas, especialmente as que foram glicadas pelo açúcar ao longo do tempo. Esse processo começa desde quando a insulina cai nos primeiros dias, mas fica mais intenso quando as cetonas sobem. As marcas que o açúcar deixou nos tecidos começam a se desfazer. Eu li um artigo que dizia que esse processo pode demorar meses para ter efeito real nos tecidos renais, e outro que dizia que começa em dias. Não sei qual dos dois está certo. E tem o magnésio, que eu quase esqueci de falar. Magnésio é um mineral que os rins precisam muito e que a maioria das pessoas perde bastante nessa fase de perda de fluido. E os sintomas de falta de magnésio são cãibra, que muita gente tem na primeira semana sem entender de onde vem, e também insônia e palpitação. Fontes de magnésio são sementes de abóbora, folhas verdes escuras, amêndoas. Devia ter falado isso junto com o potássio, mas acabei esquecendo. Algumas semanas depois, por volta da 3ª semana, acho, embora eu tenha visto relatos de acontecer antes em algumas pessoas e depois em outras. Então não sei se a 3ª semana é uma média real ou só o que aparece mais nos relatos. As pessoas param de acordar de madrugada para urinar. O açúcar alto danifica os nervos autonômicos que controlam a bexiga ao longo do tempo. Neuropatia autonômica, urgência, retenção. Acorda toda a madrugada sem saber por quê. Quando o açúcar sai, esses nervos começam a se recuperar. O sono melhora, o cortisol cai,
E cortisol alto estava estressando os rins também, porque o cortisol tem efeito direto na filtração renal. Acho que é pela via da pressão, mas não tenho certeza do mecanismo exato. O açúcar estava chegando nos rins por mais de um caminho ao mesmo tempo. Pedra nos rins. Quase todo mundo acha que é cálcio. Não é principalmente. Insulina alta deixa a urina ácida, e urina ácida é onde os cristais se formam. Citrato baixo significa que não tem protetor suficiente. Quando a insulina normaliza o pH, normaliza e alguns cristais que já estavam crescendo começam a dissolver. A taxa de filtração dos rins, o GFR, mostra melhora depois de um mês. Não sempre, mas em geral mostra. Agora, o que você dá para o corpo durante isso? Os rins trabalham numa bomba sódio-potássio que controla fluido, pressão, sinais nervosos. A maioria das pessoas tem deficiência crônica de potássio e não sabe. Cronicamente deficiente. Sem potássio, os rins lutam para liberar sódio e a pressão fica alta. Uma banana não resolve porque tem açúcar demais para pouco potássio. Volume de vegetais funciona. 7 a 10 xícaras por dia de espinafre, pimenta, rúcula, couve. Parece absurdo, mas é isso que faz o sódio sair naturalmente. Citrato protege contra pedras. A urina fica ácida com insulina alta. Já falei isso e o citrato age nesse ambiente. Água com limão de manhã. Vinagre de maçã junto se quiser. Já mencionei isso antes na parte das pedras, mas é a mesma coisa. Eu comecei a fazer água com limão de manhã faz uns 2 meses, e não sei se está fazendo alguma diferença objetiva, mas eu continuo fazendo. Na primeira semana tem um erro que muita gente comete e que eu quase cometi também, que é o corpo perdendo eletrólito junto com a água toda, e as pessoas beberem mais água pura achando que estão se cuidando. Mas isso dilui o sangue ainda mais e pode virar hiponatremia, que é sódio perigosamente baixo, com fadiga intensa e cãibra e palpitação. E muita gente abandona o processo nessa semana, sem entender que o problema não é a mudança, mas a falta de mineral. Então, mineraliza a água com sal marinho ou sal rosa ou mistura de eletrólito sem açúcar, porque as células precisam de minerais. E beber água pura nessa fase piora. Toda vez que você come, a insulina sobe. Mesmo castanha, mesmo um pedaço de queijo. 6 refeições são 6 picos, e os rins nunca entram em modo reparo. Ficam filtrando sem parar. Reduzir para 2 momentos ou 1 por dia dá horas de insulina baixa, onde a autofagia trabalha sem interrupção. Não é sobre quantidade de comida, é sobre quando você come. Isso eu testei e faz diferença no quanto você urina de madrugada. Pelo menos foi o que eu percebi. Não sei se tem estudo específico sobre isso ou se é coincidência. Proteína não destrói os rins. Isso é meia verdade. Proteína processada de baixa qualidade pode estressar sim, mas os rins precisam de aminoácidos para reconstruir tecido danificado. Proteína de qualidade em quantidade moderada faz parte da reparação. O problema é a qualidade, não a proteína em si. Embora eu tenha lido uma coisa semana passada que dizia que mesmo proteína de boa qualidade em quantidade alta aumenta a carga de filtração dos rins, e que para pessoas com doença renal estabelecida, a restrição proteica ainda faz sentido. Então talvez não seja tão simples quanto eu estava descrevendo. Seus rins aguentam muito, podem se recuperar de anos de dano desde que o dano pare. Toda dose de açúcar cria microlesões nos vasos dos rins. Devagar, invisível, acumula por anos sem dor, sem sintoma. O corpo sabe como se regenerar. A condição é parar de sabotar. Quando o açúcar sai, a inflamação vai embora, e o fluxo melhora, e o oxigênio chega nos tecidos, e a reparação começa. Nesse mês, muita gente relata menos inchaço, cabeça mais clara, pressão menor, sono mais fundo, menos dor. O inchaço nas mãos que mencionei no começo some. Uma coisa puxa tudo. Quando você sente isso, você para de ver açúcar do mesmo jeito, pelo custo real que você sente no corpo. Ou pelo menos é isso que as pessoas relatam. Eu ainda como açúcar às vezes, então não sei se eu sou a pessoa certa para falar isso. Se o próximo passo é gordura visceral e resistência à insulina, tá aqui o próximo vídeo. Uma coisa que eu deveria ter falado antes e que não falei porque esqueci e que é relevante para entender por que o dano do açúcar nos rins é tão silencioso. Os rins têm uma capacidade de reserva muito grande. Você pode perder metade da função renal e não sentir nada. Literalmente metade. Os médicos costumam detectar doença renal crônica quando o GFR cai abaixo de 60, que é quando a função já está bem comprometida, mas o dano começa muito antes disso. Então, quando o açúcar está furando os filtros como aquele estudo mostrou, a proteína na urina é um sinal precoce de que algo está errado, mas a pessoa não sente nada. Não tem dor, não tem cansaço específico, não tem sinal claro. Fica difícil levar a sério um problema que você não consegue sentir. Meu pai, por exemplo, ele recebeu o diagnóstico, mas continua fazendo tudo igual porque não sente diferença. A médica reduziu um remédio, aumentou outro e ele continua tomando refrigerante porque para ele o problema é abstrato. É número em exame, não é dor. Eu entendo isso. Fica difícil mudar o que não dói. Sobre a parte do sono que eu falei antes, a neuropatia autonômica e o acordar de madrugada, tem uma coisa que eu não falei, que é que esse mesmo sistema nervoso autonômico que controla a bexiga também controla outras coisas.
controla a digestão, controla o ritmo cardíaco, controla a pressão e resposta à posição do corpo. E o açúcar danifica tudo isso junto, não só a bexiga. Então, quando as pessoas tiram o açúcar e relatam que a digestão melhorou, que ficam menos tontas quando levantam rápido, que o coração parece mais estável, isso provavelmente é o mesmo mecanismo. Os nervos autonômicos se recuperando de um jeito mais amplo. Eu não sei se isso tem estudo específico ou se estou conectando coisas que não deveriam ser conectadas assim. Mas faz sentido biologicamente, pelo menos para mim. E sobre o potássio que eu falei, as 7 xícaras de vegetais, eu sei que parece muita coisa. Parece mesmo. Mas tem uma forma de fazer isso que não é você sentar e comer 6 xícaras de espinafre no jantar. É colocar vegetais em tudo. Adicionar folha verde no ovo de manhã. Comer uma salada grande no almoço. Adicionar rúcula em qualquer coisa. Com o tempo isso vai acumulando. Não precisa ser de uma vez. E o corpo percebe a diferença mesmo que você não chegue no 7 xícaras todo dia. Eu li em algum lugar, não lembro onde, que um dos sinais de que o potássio está normalizando é que a frequência cardíaca fica mais estável e que a sensação de ansiedade leve e constante que muitas pessoas têm diminui. Não sei se isso é bem estabelecido ou se era um artigo de qualidade duvidosa, mas eu achei relevante o suficiente para mencionar. Sobre a proteína, aquela coisa que eu falei de que talvez não seja tão simples quanto eu estava descrevendo. Eu acho que o ponto principal é que o medo de proteína nos rins faz as pessoas evitarem proteína de qualidade, que precisariam para reparação, e ficarem comendo proteína processada de baixa qualidade, porque parece mais segura. Frango empanado congelado parece menos ameaçador do que bife, porque o bife parece pesado para o rim. Isso é confuso. Bife de qualidade em quantidade moderada provavelmente é melhor para o rim do que frango empanado industrializado na mesma quantidade. Mas é difícil de comunicar isso sem parecer que estou dizendo que pode comer proteína à vontade e que não tem problema. Que também não é o que eu estou dizendo. A parte que eu acho que mais importa em tudo isso é a que parece mais simples. O açúcar. Se você não mudar mais nada, mas tirar o açúcar, especialmente as bebidas açucaradas, você já está quebrando o ciclo principal de dano. O resto, o potássio, o citrato, o jejum, a proteína, tudo isso apoia, mas o açúcar é o ponto central. E especificamente as bebidas, porque elas entram no sangue muito rápido, sem a resistência que a fibra dos alimentos sólidos oferece. Um copo de suco de laranja natural tem um impacto glicêmico muito maior do que uma laranja inteira. O refrigerante é ainda mais extremo. Líquido puro, açúcar direto na corrente sanguínea, sem nada para desacelerar. Se o próximo passo é gordura visceral e resistência à insulina, tá aqui, o próximo vídeo. Ah, e sobre o GFR que eu mencionei. Eu falei que mostra melhora depois de um mês. Isso é verdade em geral, mas tem uma coisa importante que eu não falei. O GFR é calculado a partir da creatinina no sangue, e a creatinina pode cair quando você muda a dieta por razões que não têm nada a ver com melhora renal. Por exemplo, se você reduz a ingestão de carne vermelha, a creatinina no sangue cai, porque você está produzindo menos creatinina pelo metabolismo muscular da carne, não necessariamente porque os rins estão filtrando melhor. Então o número melhora, mas pode não ser completamente pela razão que parece. Eu li isso numa crítica a estudos sobre dieta e função renal, e achei honesto mencionar mesmo que complique um pouco a narrativa que eu estava construindo. E tem uma última coisa sobre o estudo inicial que eu citei, aquele com 9.000 adultos. Estudos observacionais como esse mostram associação, mas não provam causa. As pessoas que bebem 2 ou mais bebidas açucaradas por dia podem ter outros hábitos que contribuem para o problema renal e que não foram controlados completamente no estudo. Não estou dizendo que o açúcar não causa dano renal, porque acho que o mecanismo biológico é claro e tem outras evidências além desse estudo. Mas o estudo em si não prova causalidade. Eu devia ter dito isso no começo, mas fui direto para a narrativa. Isso é o que eu tenho sobre rins e açúcar por agora. Tem coisa que eu não sei. Tem coisa que eu disse que pode estar simplificada demais ou levemente errada. Se você tem doença renal estabelecida, conversa com seu médico antes de mudar a coisa, porque o contexto muda o que faz sentido. Mas se você está tentando entender o mecanismo e decidir se vale a pena testar os 30 dias, espero que isso tenha ajudado, mesmo com as incertezas. Se o próximo passo é gordura visceral e resistência à insulina, tá aqui o próximo vídeo.